Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui na nossa classe. Nós temos estudado cada domingo um capítulo, né, do Evangelho de João. Pedi ao presbítero Ismael, faça uma oração. Oh Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Te agradecemos por esta escola bíblica dominical. Te agradecemos pela oportunidade, pela liberdade de culto. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra que é dada a nós, onde nós podemos ler, meditar e aprender nela. Obrigado, Senhor, por este dia. Mais uma vez eu te agradeço. E peço a direção do teu Santo Espírito para todos nós nesta manhã, aqueles que estarão trazendo o estudo da tua palavra, as classes menores, classe dos jovens, adolescentes, das crianças, e aqui as classes dos adultos, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja instruindo a cada um de nós. E o teu servo que estará trazendo o estudo da tua palavra. Abençoa, Senhor, aqueles que estão se encaminhando para cá nesta manhã ainda, que o Senhor possa trazê-los em paz e em segurança. Fica, Senhor, com aqueles que não puderam estar presentes nesta manhã, tu conheces. Abençoa a cada um, ó Deus, nós oramos, te pedindo todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos lá pedir para os nossos jovens colocarem nossos slides, né? Acho que o professor, será que o professor chegou? Dos novos? Esqueci. Então tá bom. Vamos lá então. A missão e a autoridade de Jesus, meus irmãos. Missão e autoridade de Jesus, João capítulo 8, né? São 59 versículos. Hoje eu vou usar aqui uma didática diferente com vocês. Nós vamos começar primeiro com as questões, com as perguntas, e depois a gente vai para o panorama do texto, né? Para entender o texto. É importante a gente entender o texto, porque no evangelismo as pessoas vão fazer perguntas sobre o texto bíblico. Então vamos lá, deixa eu ligar meu negócio aqui. Neste capítulo, Jesus defende sua missão e autoridade diante da oposição dos líderes religiosos judeus. Panorama do texto bíblico, nós vamos ver depois. Então, olha ali para as questões, né? Jesus utiliza mais uma figura para ilustrar a vida abundante que ele oferece. Que figura Jesus utiliza ali no versículo de número 12? Então, ali no versículo 12, ele usa qual figura, meus irmãos? Figura da luz, né? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, essa figura da luz, ela vai perpassar por todo o Evangelho de João. Desde lá do primeiro capítulo, nós vimos Jesus aparecendo, né, como sendo a luz. João, que é o autor do texto, lá no capítulo de número 1, ele diz que Jesus era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, porém as trevas não prevaleceram contra ela. Então Jesus, ele é apresentado como sendo a luz. Segunda questão ali, né? Como ele se apresenta nessa passagem? Então, quando nós olhamos aqui para o capítulo de número 8, Jesus, ele vai se apresentar de várias formas, meus irmãos. Ele se apresenta como a luz do mundo, né? Ele diz aí, eu sou a luz do mundo. Ele se apresenta como sendo o Filho de Deus, nós vamos ver isso. Ele se apresenta como sendo o próprio Deus, que ele diz, eu sou, né? Se vocês não crerem que eu sou, quem leu a passagem pode conferir isso. Então Jesus, ele se apresenta não de uma forma só, mas ele se apresenta de várias maneiras nessa passagem, mas ele se apresenta especialmente como sendo eu sou, como sendo o próprio Deus. Quando ele diz ali, eu sou, sempre que aparece essa expressão se remete àquela conversa que Deus teve com Moisés. Lembra, né? Moisés perguntou para Deus, qual é o teu nome? Deus disse, eu sou, né? Eu sou o que sou. E aqui no Evangelho de João, Jesus vai se apresentar várias vezes dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus vai dizer claramente para os judeus, se vocês não crerem que eu sou, então ele se apresenta como o eu sou.
Então a resposta aí pode ser essa, né? Ele se apresenta como o eu sou, se apresenta como sendo o próprio Deus. O que acontece com aqueles que seguem a Jesus Cristo? Está ali mesmo no versículo de número 12, né? Aqueles que seguem a Jesus, eles não... São duas coisas, né, que acontecem aos que seguem a Jesus. Eles não andam nas trevas e eles recebem a luz da vida, né? Então, negativamente, eles não andam nas trevas e positivamente eles recebem a luz da vida. De uma figura mais profunda, né, das Escrituras, aqueles que estão sem Cristo, eles estão nas trevas e eles estão sem vida, eles estão uma morte espiritual. Jesus viveu uma vida santa, imaculada, né, sem a mancha do pecado, sem pecado. Assim ele viveu, né, diante dos homens e diante de Deus. De acordo com o versículo 29, qual é o segredo para uma vida assim, para uma vida perfeita? Né? Alguém pode olhar aí para o texto e dizer? Fazer o que agrada a Deus, exatamente. Então, nós não vamos conseguir ter uma vida assim perfeita, né, sem pecados, mas a Bíblia nos chama a vivermos, né, uma vida de perfeição. Deus disse para Abraão, né, "Sê comigo, né, e você vai andar de maneira perfeita." Então essa perfeição aí é viver na presença de Deus, buscar fazer aquilo que agrada a Deus, como nós vimos a resposta do presbítero Ismael. Falhou aqui meu negócio. Pode passar aí para mim, João? Em sua opinião, é possível também vivermos uma vida agradável a Deus hoje? É possível, meus irmãos? Sim, é possível nós vivermos uma vida que agrada a Deus. A Bíblia vai dizer, então esse é um dos propósitos das Escrituras, né? A Bíblia vai nos dizer quem é Deus e tudo que nós devemos fazer para agradar a Deus, o que Ele requer de nós, né? Quem é Deus e o que Ele requer de nós. Então, se nós tivermos entendimento de quem é Deus e procurarmos fazer aquilo que Ele está nas Escrituras, né? aquilo que Ele revelou nas Escrituras, nós vamos viver uma vida agradável a Deus. Então, é conhecendo as Escrituras. É interessante essa pergunta aí, porque ela pode ter uma resposta muito subjetiva, né? Tem pessoas que falam assim, a minha vida eu agrado a Deus, eu faço aquilo que agrada a Deus. Mas aquilo que agrada a Deus é segundo a palavra, é moldado pelas Escrituras. Fora das Escrituras, nós não podemos agradar a Deus. Inclusive os sacrifícios, né? Os sacrifícios do Antigo Testamento nos dão uma lição disso. Então, no Antigo Testamento, as pessoas ofereciam a Deus sacrifício. Mas nem sempre o sacrifício era agradável. Porque o sacrifício agradável é aquele que Deus determinou na palavra dele. Então, se as pessoas oferecessem qualquer coisa diferente daquilo que Deus havia determinado, não era agradável para Deus. Então, os filhos de Arão, né, Nadab e Abiú, eles ofereceram a Deus incenso. Só que foi para Deus um incenso estranho, né? E Deus, então, fogo estranho, era um fogo estranho. Era um incenso, um fogo estranho. Deus não aceitou, porque não era conforme Deus havia determinado. Então, muitas igrejas estão oferecendo culto a Deus. Mas a questão é, esse culto é segundo as Escrituras? Porque se não for segundo as Escrituras, não agrada a Deus. Ainda que agrade aos homens. Quando nós olhamos lá para Amós vai falar muito a respeito do culto. E Amós vai dizer o seguinte, né? O profeta vai relatar que naquela época o culto tinha um louvor maravilhoso. O capítulo 5 vai falar sobre isso. Mas Deus diz assim, afasta de mim a alegria dos teus cânticos. Afasta de mim o estrépito, né? O estrépito dos teus cânticos, a alegria dos teus cânticos. Não ouvirei a melodia das tuas liras. Por quê? Porque não era como Deus havia ordenado. Então nós temos que estar muito atentos, muito atentos à Escritura. É por isso que a nossa igreja, ela se baseia nas Escrituras.
Esses tempos atrás aí eu ouvi um movimento religioso que eu achei muito bonito. Só que não era segundo as Escrituras. Uma coisa é ser bonito, outra coisa é ser segundo as Escrituras. Uma coisa é ser agradável aos olhos humanos, outra coisa é ser agradável aos olhos de Deus, né? Porque, meus irmãos, nada nesse mundo é admirável para Deus. Deus, ele tem a adoração dos anjos. Ele tem o culto dos anjos, que cantam constantemente diante dele, né? Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? Quando Jesus nasceu, uma milícia da multidão celestial cantou um cântico no seu nascimento. Você imagina o que é isso, né? E aí, o que é o cântico da igreja? Meus irmãos, o cântico da igreja só é aceitável a Deus mediante a oferta de Cristo e segundo as Escrituras, senão não é agradável a Deus. Próximo slide. Vamos ler os versos 31, 32 e 36 e responder. 31 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Quais as características da vida com Cristo você percebe aqui? Alguém pode comentar aí alguma coisa? Ser discípulo, ser liberto, permanecer na palavra, né? A perseverança dos santos. E faltou uma coisinha aí que a gente... Ser livres, ou obedecer pode ser acrescentado, né? Pode ser subentendido do texto. Mas há uma palavra aí que está aí bem clara, assim. Fé, né? Fé. Se vocês crerem em mim, né? E permanecerem na minha palavra. Então, todas essas coisas aí são características, né? Características dos verdadeiros discípulos. Então, os discípulos, eles creem. Os discípulos, eles permanecem aonde? Na palavra, né? Na palavra de Cristo. Porque vai ter muita gente para tentar nos afastar da palavra. Então, sempre o nosso foco na palavra. E na palavra pura, porque uma das características dos falsos mestres, isso por todas as epístolas, né, do Novo Testamento, é o quê? Misturar coisas à palavra de Deus. Então, eu sempre digo isso, presta atenção. Muitas igrejas vão abrir a Bíblia, vão ler a Bíblia, mas vão misturar coisas às Escrituras. Não estou falando só de igreja evangélica, não. Vão misturar coisas às Escrituras. E aí nós temos o que ali? Um evangelho diluído, até um evangelho falso, porque a palavra de Deus, ela é misturada, é como a água. A água, nós quando vamos beber água, nós precisamos beber uma água pura, não é verdade? Porque se a água estiver misturada com alguma coisa ali, é uma água contaminada. Assim as Escrituras são uma água. Mas às vezes o inimigo, ele vem com a água das Escrituras, mas acrescenta ali coisas e que a água se torna, então, contaminada, né? Então, fé, permanecer nas Escrituras, ser discípulo de Jesus, conhecer a verdade, ser liberto, ser livre, tudo isso aí é característica daqueles que estão em Cristo, naqueles que têm vida em Cristo. Próximo slide. O pecado, né? Pecado, meus irmãos, nós precisamos definir o que é o pecado, né? Então, é muito importante isso. E aqui está um ponto para você evangelizar. Porque quando eu vou evangelizar algumas pessoas, as pessoas falam assim, do pecado. Aí eu pergunto para as pessoas: você sabe o que é o pecado? As pessoas não sabem definir o que é o pecado. Então, eu acho que isso é pecado, pastor. Eu não acho que isso é pecado. Então, o pecado não é algo subjetivo. Não é algo que eu acho, ou, né, que é ou não é pecado. Pecado é algo objetivo. A Bíblia diz o que é pecado. Pecado é o que a Bíblia diz. Amém, meus irmãos? Então, como eu sei que algo é pecaminoso ou não? Eu tenho que ir para a palavra. Se a Bíblia disser que é pecado, é pecado. Se a Bíblia não disser que é pecado, não é pecado. Então,
Não é o que eu acho pecado. Então, pecado é algo, a Bíblia diz, né? Tudo que quebra a lei de Deus é pecado. Tudo que quebra a lei de Deus é pecado. Então, qual é a lei de Deus? Eu preciso conhecer a lei de Deus. E aí eu vou examinar a lei e ver se eu estou quebrando a lei. E se eu estou quebrando a lei de Deus, eu estou então em pecado, né? Então, pecado é tudo aquilo que ele colocou aqui. Em nossos pensamentos, né? Então a gente peca por pensamentos. Nós pecamos por sentimentos. Nós pecamos por palavras e ações. Tudo que desagrada a Deus, tudo aquilo que está fora das Escrituras é pecado. Qual a consequência do pecado na vida do pecador? Vamos ver ali o versículo 34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? O pecado, ele escraviza. O pecado, ele se assenhora do nosso coração. Então, o pecado, ele é algo que domina. O pecado é algo que nos faz fazer a vontade dele. Interessante isso, porque a Bíblia, quando vai falar lá das obras da carne, então tudo aquilo que nos escraviza é pecado. O pecado, ele nos escraviza. Então, o mentiroso, ele é escravo do pecado. O ladrão, ele é escravo do pecado. E assim nós podemos ver, né? Toda a lei de Deus, o pecado, ele escraviza. Ele se assenhora. Então, qual é a consequência do pecado na vida do pecador? A consequência do pecado é que o pecado, ele se assenhora, ele escraviza o pecador. Próximo slide. Leia os versículos 32 a 37. Responda as perguntas abaixo, né? 32 a 37. Vamos ler. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, de acordo com essa passagem, como uma pessoa pode ser liberta da escravidão do pecado? Conhecereis a verdade. Então, a verdade, meus irmãos, a verdade aí, ela tem pelo menos duas direções, tá? A verdade, né? Porque o que é a verdade, né? Então, a resposta é: quem é a verdade? Então, Jesus, ele é a verdade. A verdade, primeiramente, a verdade, ela é uma pessoa. Jesus é a verdade. Então, a pessoa precisa conhecer a Cristo, né? Jesus é a verdade que liberta. Então, quem pode libertar? Jesus. A questão B ali, né? Então, a verdade é Cristo. Ele mesmo vai dizer depois: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a própria verdade. Oi? A verdade também não é relativa. Inclusive, tem um livro muito interessante de uma escritora, um livro muito bom. Vocês vão encontrar ele no Amazon. Nancy Pearcey. Ela tem vários livros. Não é uma leitura fácil, porque é uma leitura filosófica. O nome do livro é Verdade Absoluta. Verdade Absoluta. É muito bom esse livro, especialmente para a juventude. Porque a juventude vive essa confusão, né, da verdade. O mundo pós-moderno, ele relativiza a verdade. Cada um tem a sua própria verdade. Mas a verdade que liberta é Cristo. Então essa é a primeira direção. Lembra que eu falei que a verdade tem algumas direções? Pelo menos duas. A verdade é Cristo. Depois, meus irmãos, a verdade para nós é a palavra de Deus. Cristo e a palavra se confundem, né? Como Lutero dizia isso. Cristo e a palavra se confundem. No princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, nós precisamos conhecer Cristo e conhecer a palavra, porque quanto mais eu conheço de Cristo
E hoje eu conheço Cristo pela sua palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais Deus vai me libertando dos meus pecados. Deus vai me libertando dessa escravidão, né? Então é interessante isso, a escravidão do pecado, às vezes a libertação não vem assim de uma vez, sabe? Não, ela vai conforme eu vou conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, conhecendo a sua palavra, o Senhor ele vai me libertando, porque ele vai me mostrando o que é errado, o que lhe desagrada. E então, pela fé, eu vou deixando algumas práticas e praticando a palavra de Deus. Próximo slide. Tá bom. Muito bem. Ok. Então vamos aí para João capítulo de número 8. Alguma questão aqui, meus irmãos? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então nós temos aqui, queridos irmãos, 3 partes, né, de João capítulo 8. A primeira parte vai do capítulo 1 até o versículo 11, onde nós temos a questão ali da mulher adúltera, aonde Jesus, nós vemos pelo menos 3 coisas, né? Onde Jesus ele se apresenta, onde nós vemos o duplo testemunho de Cristo e do Pai, e também a questão da ignorância, né, muito enfatizada por Jesus. Então vamos dar uma olhada ali, João capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Aqui nós temos aqui um movimento muito interessante, que é o movimento da oração e do ensino. Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras, onde ele era um local para ele de oração. O Monte das Oliveiras era um lugar de oração para Jesus. Ele ia nesse monte para orar. E depois de orar, ele foi para o templo, onde ele ensinava as pessoas. Então, quero que você repare isso nos evangelhos. O ministério de Cristo, especialmente o ministério de pastoreio de Cristo, era um ministério de ensino. Era a base do ministério de Cristo era um ministério de ensino. Então, as ovelhas, né? Quando ele viu lá as ovelhas sem pastor, ele viu a multidão que eram como ovelhas sem pastor. E a Bíblia diz que ele passou a ensinar as pessoas. Então, Cristo, ele ensinava. Era um pastoreio de ensino. Mas os escribas e fariseus, verso de número 3, né? Os escribas e fariseus, eles já haviam se posicionado como inimigos de Cristo, como inimigos do Senhor Jesus Cristo. Os escribas, eles eram considerados doutores da lei, porque eles eram copistas, né? Escribas por isso, porque eles eram copistas da palavra de Deus. Naquela época não existia imprensa, então existia uma profissão que era copiar a palavra e vender essas cópias, né? Ou passar essas cópias, porque cada sinagoga que abria precisava ali de cópias da Escritura, e os judeus ricos também compravam essas cópias das Escrituras. Então esse era o trabalho dos escribas, eles conheciam bem a palavra de Deus. Ele era tão minucioso esse trabalho deles de copistas, que quando eles chegavam, toda vez que eles chegavam no nome de Deus, eles trocavam a pena. Tinha uma pena só para escrever o nome de Deus. E se eles errassem uma letra, eles tinham que jogar todo o manuscrito fora e começar tudo de novo. Porque a palavra de Deus não pode conter erros, né? Não pode conter erros. Então é interessante isso, as cópias, quando se pegam as cópias antigas da palavra de Deus, elas batem, né? Não tem erros, não tem, vamos dizer assim, variantes, são pouquíssimas as variantes. Por quê? Porque os copistas eles eram minuciosos na cópia, né? Os escribas. E os fariseus eram também doutores da lei, e eles eram a principal denominação, vamos dizer assim, da época, que os judeus não tinham uma denominação só, mas os fariseus eram a principal denominação, e era uma denominação, vamos dizer assim, rígida. Eles procuravam cumprir rigidamente a palavra de Deus. Eles tinham um propósito aqui que era desmascarar Jesus. Eles queriam provar para todas as pessoas que Jesus
não era quem dizia ser. Eles queriam desmascarar Jesus. Queriam mostrar que ele não era um Messias. E uma coisa que o Messias não poderia fazer era o quê? Ir contra a palavra de Deus. Então veja ali o versículo de número 3, né? Os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. E fizeram que essa mulher ficasse em pé no meio de todos. Imagine, né? Jesus ali no templo, ele estava no templo ensinando, eles colocaram uma mulher dentro do templo, no meio de todos, e disseram, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Porque naquela época, meus irmãos, para uma pessoa ser disciplinada por adultério, ela teria que ser pega em flagrante adultério. E aquela mulher foi pega em flagrante adultério e foi levada ali à presença de Jesus, no meio de todos. E eles disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Verso 4. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. O que o Senhor diz? Né? O que você diria? A lei diz, olha, essa mulher deve ser apedrejada. O que vamos fazer com ela, Senhor? Uma resposta simples de Jesus, meus irmãos, seria apedrejem-na. Não é isso que a lei diz? É uma forma irônica, mas Jesus era reconhecido já como mestre. Ele tinha, pelos escribas, em parte, né? Porque Jesus era reconhecido como mestre pelos seus discípulos, ele tinha os discípulos, ele tinha o povo que reconhecia ele como mestre. Então, de uma forma respeitosa, mas falsa, eles chamam Jesus de rabi, né? de mestre. Há um problema aqui, meus irmãos, que a mulher foi levada para aquele local, mas não o homem. E quem deveria ser apedrejado era a mulher e o homem. Todo mundo deveria ser apedrejado, se fosse pego, né, em flagrante adultério. E ali só estava a mulher. Mas olha o que Jesus faz, né? Olha o que Jesus, versículo 6 mostra. Né? Eles falavam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, você pode imaginar, né? Jesus se inclinando, escrevendo na terra com o dedo. O que Jesus estava escrevendo na terra com o dedo? Ninguém sabe. Eu já vi muita gente falar muita coisa, mas ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo ali na terra com o dedo. Pode ser que Jesus estava escrevendo ali os mandamentos de Moisés. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Né? Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos. Pode ser. Pode ser que Jesus estava escrevendo ali palavras que apontavam para os pecados de todos. Bom, enfim. Jesus estava escrevendo certamente alguma coisa ali relacionada à situação e ao ambiente. Mas o que ele estava escrevendo, nós não temos o registro. Mas eles insistiram na pergunta, verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Interessante isso. Por quê, meus irmãos? Os judeus sabiam que o salário do pecado é a morte. Eles sabiam que todos eles eram merecedores da condenação. Alguns vão dizer, mas nós não sabemos, que Jesus estava escrevendo os pecados deles, os pecados daquelas pessoas que estavam tentando apedrejar a mulher. Jesus foi na mente deles, né? Na consciência deles. Versículo 8. E tornando, inclinando-se, continuou a escrever no chão. Jesus só falou uma frase, né? Se vocês não têm pecado, então pode começar aí a tirar a pedra. Continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência. Então veja aí, meus irmãos, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos.
ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aqui, meus irmãos, claro, né? Aqui é o que aconteceu, aqui foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus, porque Deus convenceu aquelas pessoas todas de pecado. Isso é só Deus. Não é só porque Jesus escreveu na terra, não foi só uma ação, né, ali do Cristo homem, mas ali foi uma ação do Cristo divino. Os homens foram acusados na sua própria consciência. O próprio Espírito Santo começou a agir ali naquele momento. E uma coisa interessante é que primeiro saíram quem? Os mais velhos, né? Aqueles que já tinham mais experiência de vida e do pecado e mais conhecimento da palavra de Deus, eles foram saindo primeiro. Depois foram saindo os mais novos, mas todos saíram, não ficou ninguém, a ponto de ficar somente Jesus e a mulher. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Então, meus irmãos, interessante, né, esse texto, porque Jesus ali, ele mostra o pecado de todos, mas ele também se mostra misericordioso, especialmente para com a mulher, e ao mesmo tempo que ele é misericordioso, ele adverte a mulher do seu pecado. Vá e não peques mais. Então, de fato, ela foi pega em pecado. Jesus, de fato, ela foi pega em flagrante adultério. Porque Jesus fala, vai e não peques mais. De fato, ela foi pega em pecado. Mas Jesus foi misericordioso para com ela e a advertiu do seu pecado. É claro que os escribas e fariseus, tão rigorosos da lei, eles falharam, né? Se eles tivessem ali o homem também, que foi pego em flagrante adultério, não foi pega sozinha, né? A lei de Moisés poderia ter sido, sim, cumprida. Alguém, meus irmãos, quer fazer alguma observação aqui? Nesse ponto? Não? Obrigado. Não. Sim. Bem provável. É bem provável. A gente não sabe, né? É um texto que esconde muitas coisas, mas leva a gente a examinar o nosso próprio coração. É bem provável que Jesus Cristo, com o que ele escreveu no chão, mostrou que todos eles, de alguma forma, eram adúlteros. Lembra o que Jesus disse lá em Mateus, no Evangelho de Mateus? Jesus disse, né? Aquele que olhar com olhar impuro para a mulher já cometeu com ela adultério no coração. Esse era um dos ensinos de Jesus. Será que foi isso que Jesus escreveu no chão? A gente não sabe o que ele escreveu no chão. Mas foi algo que mostrou para todos eles que eles eram tão pecadores. Talvez não como a mulher, mas semelhante a ela. A tal ponto que Jesus falou, quem não tem pecado, que eles poderiam ter falado, nós temos pecado, Senhor, mas Moisés mandou apedrejar quem cometeu esse tipo de pecado. É diferente. Mas por que eles foram acusados pela própria consciência? Jesus, de certa forma, mostrou a vocês que são tão pecadores como ela. Vocês também querem ser apedrejados como ela? Vocês têm moral para apedrejá-la? O que será que Jesus escreveu no chão, né? A gente não sabe, mas mostra, nos faz olhar para nós e ver o quão nós somos pecadores. E é um texto também que nos mostra quão rápido nós somos para acusar as pessoas. Mas se nós olharmos para dentro de nós mesmos, vamos ver que somos salvos mesmo pela graça, porque pela lei todos seríamos condenados. O texto não mostra. Por que os evangelistas eles escrevem assim, né? Natália disse o seguinte, que o texto não mostra a mulher
arrependida ou dizendo Senhor, né, obrigado pelo perdão, qualquer coisa assim. Por que os evangelistas eles escrevem assim? Você vê que é um texto muito resumido, mais coisa aconteceu ali. Porque para nós nos colocarmos no lugar da mulher. Essa mulher sou eu, essa mulher é você. Diante do nosso pecado, o que Jesus fez conosco? Ele perdoa o nosso pecado. Amém, meus irmãos? É isso. Né? Então, não importa qual seja o nosso pecado, Jesus ele nos perdoa dos nossos pecados. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Então Jesus ele não veio no primeiro momento, aqui está falando da primeira vinda de Cristo. Nós estamos ainda na primeira vinda de Cristo. Ele não veio para condenar o mundo, nem para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos perdoar. Mas uma vez que nós recebemos dele o perdão, o que é exigido daquele que recebe o perdão? Uma nova vida, uma vida de santificação. Por isso que ele diz à mulher, olha, nem eu tampouco te condeno, agora vá e não peques mais. Então é para nós recebemos o perdão. Agora, uma vez que recebemos o perdão, devemos viver a nova vida em Cristo. Porque se vivermos em pecado, nós vamos sim receber a condenação no dia final, né? Dia do julgamento final. Sim. Sim, a intenção deles era, eles não tinham, no coração deles, dos escribas e fariseus, eles não estavam tão preocupados em cumprir a lei. Eles queriam provar que que Jesus não era o Cristo, mas cada vez que eles tentavam provar que Jesus não era o Cristo, Jesus provava que ele era o Cristo. Dava mais uma prova que ele era o Cristo, né? O que Jesus escreveu no chão, né? No chão, fica imaginando a sabedoria de Deus, né? E o poder de Deus também, porque uma coisa, meus irmãos, é o que aconteceu externamente, Deus escrevendo no chão através de Cristo. Outra coisa é o que aconteceu na consciência deles. Ali também foi o agir de Deus. A partir do verso de número 12, meus irmãos, nós temos ali a luz do mundo, né? Jesus, ele vai se identificar, dar mais uma prova da sua identidade, né? De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Isso aqui é tudo no templo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus, posto que eu testifico a mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Quando Jesus fala aqui que ele não julga ninguém, não é que ele não julgava ninguém. Ele mesmo depois vai dizer que ele julgava. Mas ele não julga ninguém segundo a carne. Se eu julgo, o meu testemunho é verdadeiro, porque não sou eu, porém aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então Jesus sempre está procurando mostrar o seguinte, ó, vocês precisam crer em mim pelo testemunho que vocês estão recebendo. Agora, o testemunho que Jesus Cristo dava não era um testemunho de palavras, mas era um testemunho de obras. As obras que Jesus realizava mostravam que ele era verdadeiramente o Filho, né? O Filho de Deus. Então lhe perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. Ninguém empreendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus nos dá aqui um ensino interessante, que ele é um ensino que vai se repetir por todo o Evangelho de João. Quem conhece a Jesus, conhece plenamente a Deus. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Então não tem como, né? A mãe não é mencionada, viu, meus irmãos? Nunca. Mas quem conhece Jesus, conhece verdadeiramente a Deus, porque a forma, né, a maior revelação de Deus, nós temos algumas revelações de Deus. Uma revelação de Deus
que a gente chama de revelação não verbal. É a natureza nos mostra quem é, que Deus existe, aliás. A natureza nos mostra que Deus existe, que Ele é um Deus sábio, um Deus bonito, um Deus organizado, um Deus poderoso, mas ela não nos mostra exatamente quem é esse Deus. Ela nos mostra que existe um Deus, mas quem é esse Deus? A natureza não mostra. Nós temos a revelação verbal, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra quem é Deus. Mas a maior revelação de Deus é quem? Jesus. Ele é a maior revelação de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos olhar para os evangelhos e ver quem é Jesus, porque Jesus, ele revela plenamente a graça de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus e aquilo que Deus quer que imitemos dele, né? Que sejamos, que pratiquemos a respeito dele. Então Jesus fala, vocês não conhecem a Deus, porque vocês não conhecem a mim. Se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam a Deus. Tudo bem, meus irmãos? Alguém quer falar algo aqui? Sim. Poucos conheciam, mas ele mostrava que ele era o próprio Deus. Ele mostrava todos os dias, né? Eu imagino que todos os dias Jesus mostrava que ele era o próprio Deus. Pelo ensino, primeiramente pelo ensino dele, depois pelos sinais. Então ele era claramente, né? Olhando para ele, claramente via-se a sua divindade. Verso 21, meus irmãos, de outra feita falou-lhes, dizendo, vou retirar-me, vós procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis. E Jesus faz uma acusação dura contra os judeus aqui. Primeiro, Jesus vai mostrar claramente, né, que eles eram escravos do pecado, mas Jesus está dizendo, ó, vocês vão morrer do pecado de vocês. Porque, meus irmãos, sem fé em Cristo e sem arrependimento, o homem morre no seu pecado. E Jesus está já dando o destino daqueles judeus, né? Olha, vocês vão me procurar, não vão me encontrar. Olha só. Procurar Jesus é uma coisa, encontrar Jesus é outra coisa. Quem vai de fato encontrar Jesus? Aqueles que recebem de Deus arrependimento e fé. E aí aqueles que encontrarem Jesus vão para o lugar onde ele foi. Vão para o lugar onde ele está agora. Vão para o lugar, né, eterno. Então os judeus diziam, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu. Jesus prosseguiu, vocês são aqui da terra, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Olha só, meus irmãos, mas Jesus não era desse mundo? Ele era também desse mundo, ele nasceu também desse mundo. Mas, num sentido espiritual, meus irmãos, né, primeiro que ele era Deus, né, ele veio de outro mundo para esse, mas num sentido espiritual, nós também não somos desse mundo, no sentido de pertencermos a ele. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Quando Jesus fala essas palavras, ele está falando no sentido de pertencimento. Veja ali o versículo de número 23. Vocês são aqui de baixo, né? Eu sou lá de cima, vocês são deste mundo. Eu deste mundo não sou. O que Jesus quer dizer, olha, vocês pertencem a esse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. E nós como igreja, nós usamos uma palavra, né, para os cristãos, que é o quê? Peregrinos. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Então nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, mas nós sabemos que de passagem. Amém, meus irmãos? Olha só, isso aqui é algo da fé. É algo da fé. Tem um livro, The Pilgrim, né? O Peregrino, de John Bunyan. Um livro muito bom. Tem um hino, né? O Ismael peregrinando por sobre os montes. Sou forasteiro. É isso mesmo. Em terra estranha estou. Então a questão aqui é de pertencimento, meus irmãos.
O cristão, ele não pertence a esse mundo. Então, não significa que nós não devemos cuidar da nossa vida aqui, não significa que nós não devemos amar a nossa família ou não devemos zelar pelas coisas que temos, não é isso, mas a nossa vida, o nosso coração não deve estar aqui, nós sabemos disso. A nossa vida aqui, ela é passageira, né? Nós não podemos fazer como os faraós. Os faraós, eles queriam enterrar os seus tesouros ali junto com eles, né? Por quê? Porque eles achavam que iam levar esse mundo para o outro mundo. Não leva. Desse mundo nós não levamos nada e nós não somos desse mundo. Aí a questão do seu coração, onde está o seu coração? Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então Jesus está dizendo, ó, o coração de vocês está aqui, o meu não está aqui. Veja o verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por que eles morreriam no pecado deles? Porque o coração deles era mundano. Ainda, olha só com quem Jesus está falando, com os escribas e com os fariseus. Eles se julgavam a elite religiosa. Mas Jesus está dizendo, olha, a religião de vocês serve a vocês. E não serve a Deus. Na sequência, Jesus vai dizer assim, se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados, né? Aqui aparece claramente aí na sua tradução, aí, eu acredito, eu sou, com todas as letras maiúsculas, no versículo de número 24. Jesus está dizendo, se vocês não crerem que eu sou o próprio Deus, vocês vão morrer nos seus pecados. Então eles perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, quem eu tenho dito desde o princípio. Muitas coisas tenho para dizer a respeito de vós e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes, né, aqui Jesus fala da sua própria crucificação, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me disse está comigo, não me deixou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, aqui nós temos três coisas ligadas, né? A fé, o conhecimento das Escrituras, que é o discipulado, e a permanência na palavra, né? Ele coloca numa ordem diferente, né? Primeiro a fé, a permanência na palavra e o discipulado. Então, interessante isso, porque a pessoa crê, né? Crê em Jesus, uma fé inicial ali. Mas se ela não procura aprender de Cristo mais e mais, como discípulo, ela não permanece. Se ela não permanece, ela não tem a verdadeira salvação. Foi assim, algo simplesmente momentâneo. E conhecereis a verdade, verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará, né? Que erroneamente se tornou uma frase política, né? Em nossos dias, mas a verdade aí, ela é Cristo, né? Ela é Cristo. Jesus está dizendo, vocês precisam me conhecer, eu sou a verdade. Eu vou trazer libertação, verdadeira libertação, né, do pecado. E Jesus está falando aqui estritamente do pecado. Então a liberdade, meus irmãos, a liberdade. Quero falar um pouquinho sobre isso aqui. A liberdade, né? Então muitas pessoas dizem assim, que eu já vi muita gente dizer, agora nós somos livres, né? Vamos adorar a Deus, que agora nós somos livres para pular, nós somos livres para gritar, nós somos livres, né, para... Não, mas não é esse tipo de liberdade que a Bíblia fala. Essa liberdade aí o ímpio também tem. Qualquer um pode pular, gritar. Os irmãos estão entendendo? A liberdade aqui é a liberdade do pecado. É o poder para vencer o pecado. Essa é a liberdade. O pecado não é mais meu Senhor. Meu Senhor agora é Cristo. Eu faço a vontade dele. É essa a liberdade.
É essa liberdade. Se eu colocar aqui metade aqui de crente e metade de descrente, e disser assim, meus irmãos, todo mundo pulando, nós temos liberdade, todo mundo vai pular. Mas se eu disser, vença o pecado, aí você vai ver que não é todo mundo que vai pular. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam, né? Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Logicamente, eles se esqueceram que eles foram escravos várias vezes na história. Foram escravos dos sírios, dos assírios, foram escravos dos babilônios, foram escravos, eram naquela época escravos dos romanos. Eles eram escravos, os romanos eram senhores dos judeus. Eles tinham uma certa liberdade, mas uma liberdade sob domínio, né, dos romanos. Jamais fomos escravos de alguém, né? Como dizes tu, sereis livres? Inclusive, eles foram literalmente escravos por 430 anos aonde, meus irmãos? Lá no Egito. Escravos, né? Como diz sereis livres? Jesus mostra, eu não estou falando de uma escravidão física. Jesus poderia ter falado para eles, nós fomos escravos, né? A nossa história mostra isso, mas Jesus está falando, agora não estou falando de uma escravidão física, mas de uma escravidão espiritual. Em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado, verso 34. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, mais uma vez, aponta para si mesmo como a fonte da libertação do pecado. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, das que vistes juntos de vosso Pai. Então, Jesus, meus irmãos, mostra aqui o pecado deles, né? Vamos lá. Eles enganavam o coração deles. Eles achavam que eles eram santos, mas na verdade eles queriam fazer o que com Jesus? Matar. Então era um pecado ali no coração. Então, qual é o pecado que está no nosso coração que por vezes se assenhora de nós e nos escraviza? A pergunta que você deve fazer é essa daqui. Tem alguma coisa que te impede de obedecer ou de cumprir a palavra de Deus? O que te impede de cumprir a palavra de Deus? É desse pecado que você precisa se arrepender, né? E buscar em Cristo. Que Jesus está nos ensinando aqui a buscá-lo como nosso libertador. Amém, meus irmãos? Então, isso não é para uma pessoa só. É para mim e para você. Quando nós percebemos que algum pecado está se assenhorando no nosso coração, nós devemos clamar a Cristo, o nosso libertador. Ele é aquele que liberta do nosso pecado. Mas Jesus vai mostrar aqui o seguinte, na sequência. Por trás do pecado está quem, meus irmãos? O diabo. Ele vai mostrar isso, que por trás do pecado está o diabo. Então nós podemos imaginar o seguinte, que o pecado, ele nos escraviza, mas não é o pecado em si só que nos escraviza. O pecado, ele é um instrumento de Satanás para a nossa escravidão. Então, lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que sem Cristo, o homem, ele faz a vontade do diabo. Sem Cristo, o homem caminha segundo o curso deste mundo e faz a vontade do diabo. Lembra que Jesus falou? Olha, eu não sou desse mundo, ou seja, eu não pertenço a esse mundo. Todos aqueles que pertencem a esse mundo, no seu coração, o homem acha que faz a vontade dele. Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. Ele acha que faz a vontade dele, mas quem está manipulando ele, ou quem está conduzindo esse homem ou essa mulher, é o diabo. É o diabo, meus irmãos. Espiritualmente, né, há forças espirituais que não vemos,
que controlam a humanidade, que conduzem a humanidade em uma oposição a Deus. Jesus deixa claramente isso. E Jesus vai mostrar duas filiações. Ou nós somos filhos de Deus e fazemos a vontade de Deus e não pertencemos a esse mundo, ou nós somos filhos do diabo e fazemos a vontade do diabo e pertencemos a esse mundo. São dois reinos, o reino terreno e o reino espiritual. Em qual reino nós estamos? Essa é a questão que Jesus aqui levanta, né, com esses judeus. E quando nós somos libertados, isso vai estar tanto em Efésios, né, quanto em Colossenses, aqueles que são libertos por Cristo do poder do pecado, eles são retirados do reino das trevas e trazidos para o reino da luz. Que Jesus disse: aquele que me segue jamais andará nas trevas, mas terá em si a luz da vida. Veja ali, meus irmãos, rapidamente, né? Verso 39. Então lhe responderam: nosso pai Abraão, disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim que vos venho falando a verdade que ouvi de Deus. Isso não procedeu de Abraão. Vós, porém, fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente havíeis de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem e porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Olha só, meus irmãos, a força disso. Todos aqueles, olhe para o verso 44. Todos aqueles que são filhos do diabo querem fazer o quê? A vontade do diabo. Então, no autoexame do nosso coração, o nosso coração está inclinado para as coisas de Deus ou está inclinado para as coisas do diabo? Meus irmãos, todos nós somos servos. A palavra servo na Bíblia, a palavra escravo, é a mesma palavra. É a mesma palavra. Todos nós somos servos. Ou somos servos de Deus ou somos servos do... O que o servo faz? Serve. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo. Mas o diabo nos engana. Olha só que interessante o texto. Já vou encerrar, mas quero dizer isso aqui, né? Depois você lê o texto, o restante do texto em casa. Olha só que interessante isso. Como que o diabo engana como o diabo engana as pessoas? Como ele estava enganando aqui os judeus? O diabo os fazia pensar que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles achavam que eram servos de Deus. Mas Jesus diz o seguinte: vocês não são servos de Deus, vocês são servos do... Porque o que vai provar se somos servos de Deus ou se somos servos do diabo é o quê? O nosso andar segundo as Escrituras, meus irmãos. Não é o que eu acho. Lembra que nós falamos no começo? O pecado não é algo subjetivo, ele é algo objetivo. Para concluir, Jesus vai deixar claro: todos aqueles que foram por ele libertos se tornam servos de Deus para fazerem a vontade de Deus. É preciso crer em Cristo, como diz as Escrituras. Na sequência, ele vai dizer enfaticamente que é preciso crer que ele é o próprio Deus que traz essa libertação e nos traz essa capacitação de fazermos toda a vontade do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós temos estudado o Evangelho de João. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê graça, para que olhemos para as nossas próprias vidas e para as nossas almas, ó Pai. E que o Senhor nos dê libertação, Pai, de tudo aquilo que, porventura, ainda nos impede de fazermos plenamente a Tua vontade. Não queremos, Pai, fazer a vontade do diabo, nem a vontade do pecado. Queremos fazer a Tua santa vontade.
Queremos, Pai, estar no centro da Tua vontade. Oramos, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor nos dê o Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.